pessoal, hoje eu tô aqui para falar do livro Frankenstein, da Mary Shelley, mais um livro para nosso mês de Halloween, né? Que na verdade o nome completo é Frankenstein ou O Moderno Prometeu, né? É o livro da Mary Shelley, que foi escrito entre 1816 e 1817, publicado em 1818. Depois teve uma edição definitiva com comentários da autora, publicada em 1831. Mas esse é um livro muito famoso. A Mary Shelley teria escrito ele, começado a escrever ele, por causa de uma brincadeira entre amigos na casa do Lord Byron, que é um poeta inglês também, o símbolo do romantismo inglês, muito famoso. O Percy Shelley, marido dela, também era poeta, então ela estava entre escritores ali naquele momento. E rolou uma brincadeira após eles lerem alguns contos de horror de quem conseguiria escrever o melhor conto, a melhor história de horror ali naquela brincadeira. E a Mary acabou, né, começando a escrever o Frankenstein. Já corria nas veias dela esse sangue de escritor. Os pais delas eram escritores, a mãe escrevia mais para um lado feminista, o pai mais para um lado anarquista. O casal William Goldwyn e Mary Wollstonecraft, não sei falar o nome direito dela. Mas então ela já era filha de escritores famosos e acabou indo para esse lado também. Ela escreveu outros livros depois do Frankenstein. E ela morreu com 54 anos, né? Ela nasceu em 1797 e morreu em 1851 com um filho só. E essa brincadeira na casa do Lord Byron, a Mary Shelley conta na introdução do livro. Então ela mesma explica e tal, como é que ela começou a escrever o livro. É bem legal essa primeira introdução. Bem, se você me perguntar se eu gostei mesmo do livro, eu vou ser obrigada a dizer que não muito. Por quê? O livro conta a história do Dr. Frankenstein, Dr. Victor Frankenstein. Frankenstein, muitas pessoas acham que é o nome da criatura, mas não, a criatura não tem nome nesse livro. Ele sempre se interessou por ciências e começou a ler livros jovem, foi para a faculdade. Ele morava em Genebra, mas aí saiu de casa para ir para a faculdade, ficou anos fora. É bem interessante e tal. Ele vai chafurdar em cemitério, em necrotério, para conseguir várias partes para o Frankenstein. Ele já fazia alguns experimentos. Aí ele começou a estudar a vida e a morte ali naqueles cemitérios e teve a ideia de construir um corpo humano, né, com várias partes e dar vida a ele. No livro ele fala que não vai explicar muito bem como é que ele fez aquela criatura para não dar ideias, porque ele já se mostra arrependido desde o começo. E como é que é esse começo? Na verdade, quem conta a história não é diretamente o Dr. Frankenstein. A história é contada pelo Robert, que é um jovem que resolve fazer uma expedição, e ele escreve algumas cartas para a irmã dele, enquanto ele quando ele resolve fazer essa viagem, e quando ele vai para a viagem, ele escreve cartas para a irmã dele, e a viagem não dá. Acaba que a expedição não dá muito certo, mas no meio da expedição ele encontra o Dr. Frankenstein no meio do gelo, numa espécie de trenó, meio debilitado, e ele vai ajudar o Dr. Frankenstein a se estabelecer, vai ficar com muita pena dele, querendo ser amigo dele, e ele vai contar pra ele a história fantástica e louca em que ele se meteu, né? Muito bem. Acabou que o Victor Frankenstein me irritou um pouco ao longo da história, porque ele me decepcionou um pouco. Quando ele cria a criatura, ele fica tão horrorizado com a imagem da criatura que ele sai correndo e fica super arrependido. Criei um monstro e fica doente. Eu achei muita frescura. E é muito medroso, eu achei. Porque, quando ele tava construindo, ele fala que constrói a criatura quase num delírio, assim, de dar vida àquilo, mas vai dizer que ele não percebeu que a criatura estava ficando horrorosa. Então eu não gostei tanto do livro por causa do personagem Victor. E em vários momentos que ele está contando a história, ele vai falar de como ele é infeliz e como tudo deu errado. E reclamar. É claro que ele vai ter motivos, ele vai perder pessoas que ele gosta durante o livro. Não vou contar detalhes para não dar spoiler, mas ele vai se dar muito mal nessa história e vai ter motivo para vai sofrer e vai ter motivo para contar o sofrimento. Mas ele conta isso várias vezes. Nesse momento eu caí de
cama, porque a minha cabeça. É muito bem escrito, não é? A Mary Shelley é uma escritora muito talentosa porque ela escreveu essas partes muito bem, mas eu fiquei meio de saco cheio do Victor e não consegui ficar com pena dele porque ele abandona, né, a criatura que ele fez largada, vai pagar o preço disso. Depois que ele abandona a criatura, ele volta para Genebra, para casa dele e reencontra os parentes. Mas ele volta com a notícia de que um dos irmãos foi assassinado. E ele vê a criatura próximo àquele local e pronto, foi ela que matou meu irmão, e fica revoltado, indignado. E uma outra pessoa chega a levar a culpa por causa dessa morte e ele não consegue fazer nada. Ele fica, como eu sou infeliz e blá blá blá, e divagando de que merda que ele fez, né, de botar aquela criatura no mundo. E não consegue fazer nada, não consegue passar daquilo, e o tempo passa. Aí outras tragédias vão acontecer. A melhor parte da história pra mim é quando a criatura encontra o Victor e vai explicar pra ele tudo o que aconteceu com ele desde que ele saiu lá do laboratório. Ele era como uma criança, assim, não entendia nada. Ele vai pro meio da natureza, aí conta as primeiras experiências com calor, com frio, com a fome, com a sede, coisas que ele nunca havia sentido antes, né? Porque ele não existia. Então ele vai aprender todas essas sensações humanas e ao mesmo tempo vai perceber que ele é diferente das outras pessoas. Ele vai tentar se aproximar dos humanos, ele vai até se interessar muito por uma família, achando que com o tempo aquela família de repente pode aceitar ele, porque ele vai ajudando meio que na encolha e tenta o contato, só que a aparência dele é muito horrorosa, então vocês podem imaginar que vai dar tudo errado, fica o tempo todo se questionando qual que é o lugar dele na vida. Ele vai vendo aquelas pessoas, ele vai aprender a falar primeiro, depois ele vai aprender a ler, e vai ler uns livros bem profundos e cabeças até, tanto que quando ele começa a conversar com o Victor, você vê que ele fala super bem e a gente fica assim, caramba. Aí, com o tempo, vai explicar como é que ele aprendeu a falar e tudo mais. Essa, pra mim, é a melhor parte do livro, que é a vida do Frankenstein, porque o Victor eu achei chatinho e eu não consegui ficar com tanta pena do Victor. É claro que eu fiquei com pena das pessoas que sofrem por causa dele, não vou contar quais, mas porque o Frankenstein vai resolver se vingar do Victor, porque ele faz um pedido pro Victor, o Victor não consegue atender. É a única parte que assim, eu senti algum respeito pelo Victor, que realmente o que ele pensa, pra mim, foi fundamental, mas ele nunca consegue fazer nada e evitar aquelas tragédias. É um personagem meio assim, que fica o tempo todo perdido, sem saber o que fazer. Até quando ele resolve agir, mesmo quando ele resolve agir, já não dá mais certo, não tem mais o que fazer. E é uma história bem trágica nesse sentido, da história do Frankenstein, da criatura dele. Mas assim, por mais que eu não tenha gostado das partes que o Victor fica se lamentando demais, elas foram muito bem escritas. Eu vou ler aqui um trecho pra vocês. Por que não morri? Sendo o mais miserável entre os homens, por que não mergulhei para sempre no esquecimento e no descanso? Se a morte arrebatava crianças, flores mal desabrochadas, se noivas em pleno vigor da juventude e no limiar de seu futuro de esperanças eram de um dia para o outro, presa dos vermes na terra fria do túmulo, de que fibras, de que matéria era feito eu, que podia resistir a tantos abalos, ao girar incessante da roda da vida, que tamanhas torturas me infligia. Ou seja, tem trechos muito fortes, né, dessas reclamações dele, mas tem trechos nem tanto. Esse aqui foi um dos que eu até que gostei, tanto que eu marquei. Mas a autora tem méritos enormes, porque a história em si, o que acontece é muito interessante. A criatura é muito interessante. Isso dela não... a criatura fala que não nasceu má. Em nenhum momento ela queria fazer o mal, ela tenta ser boa. O fato de fazer o mal machuca muito ela, mas ela não consegue tolerar todo esse asco que as pessoas sentem dela. O próprio pai dela, né,
mal suporta estar com ela no mesmo lugar e morre de medo dela. É claro que eu não justificaria com isso as coisas terríveis que ele vai fazer, né? A criatura, né? Mas ele fica em todo momento que ela vira um monstro por falta de opção mesmo. E aí ela embarca na vingança de vez. É tragédia até o final do livro. É um dos livros considerados assim, começo da ficção científica. Tem mais de um filme baseado nessa história. E várias outras histórias, né? Que tem essa mesma princípio do ser humano criando uma nova vida, né, brincando de Deus, e acaba sempre dando errado, né, sempre rola um arrependimento, desde filmes assim, né, com monstros, a inteligência artificial, né, sempre essa crítica ao ser humano querendo brincar de criar uma nova vida e a responsabilidade sobre os atos dessa nova vida, né, dessa criatura que nem sempre tem um lugar para ela no nosso mundo. Então, é uma crítica à responsabilidade, né, que os cientistas têm que ter, né, no momento de estar fazendo essas criações e coisas do tipo, né. Até hoje os filmes atuais de ficção científica trabalham muito isso, né, essa interferência do homem numa coisa que não gerando uma coisa que não seria natural, né? Então o livro tem vários pontos positivos, é uma história interessante. Você fica querendo saber o que o Frankenstein vai fazer, o que a criatura que ele criou vai fazer, mas tem esses momentos meio down pra mim que não funcionaram muito, que o Victor vai contando e cai naquela depressão de falar como ele sofre por causa disso e como tudo deu errado. E essa inércia do Victor em vários momentos me deixou um pouco irritada com ele e com a história. Eu ficava querendo que passasse logo para os outros momentos. Mas a reflexão que traz e conhecer essa história tão reformulada e recontada, para mim foi bem legal, foi uma experiência até importante, né? Que já conhecia o personagem de outras histórias e filmes, mas não conhecia a real história dele. Então nisso eu gostei de ter lido o livro. Então, pessoal, foi isso que eu achei do livro da Mary Shelley. Se vocês concordam ou discordam de mim, não deixem de comentar aqui embaixo. Vou deixar o link da resenha lá no blog também, que eu fiz por escrito. O Eu Li também tá no Facebook e no Instagram, os links também estão aqui embaixo, tá? Quem puder tá curtindo a página, se inscrevendo aqui no canal, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigada, até a próxima!